Você parou pra pensar como Hora de Aventura acabou mudando os tipos de desenho do Cartoon Network? Bem, isso aqui é um tema que eu não vejo muita gente falando, então eu decidi gravar um vídeo sobre. Por isso iremos falar um pouco sobre o porquê e como a Hora de Aventura acabou mudando os tipos de desenhos do Cartoon Network. Para aqueles que nunca viram ou não conhecem, o que eu acho meio difícil, Hora de Aventura é um desenho criado em 2010 pelo Predator World e produzido pelo Cartoon Network. Daí tem como protagonistas o Jake e o Finn, nossos heróis nesse desenho. Jake, vai sair dessa água agora! Aí, eu não sei quem você é, mocinho, mas não gosto que me deem ordens. Socorro! Alguém me ajuda aqui! Nele a gente pode acompanhar eles vivendo várias aventuras, só que ao decorrer do desenho a gente acaba descobrindo novos personagens que podemos citar como protagonistas, dentre eles Marceline, Princesa Juba, Rei Gelado e entre milhares de outros. Gunter, quem disse que você voa? O desenho acabou sendo um marco para o Cartoon Network, sendo um dos desenhos que é dito como o mais importante para o canal, sendo um dele o mais famoso e o que mais impactou ele, pois foi graças a ele que uma nova área de desenhos acabou sendo criado. E é isso que eu tô querendo falar com esse vídeo. No começo do desenho, a gente acaba vendo histórias meio bestas, ideias que eram feitas ali, só que não tinha relação uma coisa com a outra. Vamos lembrar que estamos falando de 2010, a época que os desenhos eram muito comuns ser assim. Só que nessa era, acabou tendo muito sucesso de aventura. Então a Cartoon Network teve muita confiança em criar novos desenhos que seriam muito importantes para o canal ao decorrer dos anos. Entre eles, apenas o show em 2011 e Camu de Gumball em 2012. Podemos perceber uma certa relação entre os três. Podemos ver que ambos a trilogia, podemos falar assim, tem como protagonista dois personagens. E nele eles vivem várias aventuras, só que ao decorrer dos anos os desenhos acabaram ficando mais maduros, tendo uma forma de poder explicar esse mundo de uma forma mais interessante e inteligente, podemos falar assim. Hora de Aventura acabou pegando aquele mundo imaginário, aquele mundo tão estranho e tão fora da realidade, e acabou criando várias histórias, com a ideia de passar uma mensagem para o seu espectador. Mas eu tenho uma pergunta. Que pergunta? Olha, se nascer é o maior ato da criação, então, o que eu devia fazer depois disso? Tudo que vem depois não é meio que uma decepção, se desgastando lentamente até esvaziarmos e virarmos uma pilha de gosma? Vamos se lembrar que esses desenhos são desenhos para crianças, então eles tinham que passar de uma forma mais sutil. Podemos ver que ao decorrer dos anos, que Hora de Aventura acabou mudando muito. Podemos ver desde o começo da temporada até a mais atual, que a gente vê que o fim acabou mudando muito. Podemos ver uma certa mudança e um grande amadurecimento no fim, o nosso protagonista, que no qual no começo era só uma criança, mas agora ele está passando por uma época que ele está crescendo. E podemos ver ele acabando sofrendo várias coisas, entre eles relacionamentos e pensamentos. Olha, deixa eu te explicar como é que funciona. No momento, estão no primeiro degrau, que é o abraço, mas logo, logo vão estar no segundo, que são as beijaquinhas. Com o tempo, vão chegar ao degrau 5, onde você vai conhecer os 5 metros do intestino dela. Onde ele pode falar sobre a morte, ele pode ter várias perguntas, o que é bem interessante, pois assim a gente pode descobrir mais sobre esse mundo e ainda ter uma certa filosofia sobre o que está acontecendo e ideias que a gente tem na vida real também. A gente pode ver essa ideia sendo melhor utilizada em outros desenhos do próprio Predator World, como The Midnight Gospel, onde é que ele acabou tendo essa ideia de poder pegar um podcast onde é de outro criador do desenho e acabou fazendo uma animação onde ele mistura um podcast com várias ideias, filosofias e entre outras coisas que é muito interessante de ver. É um outro desenho que eu recomendo muito. I know this transfigure. I know, but come on. There's no way to stop the heartbreak. What do you do about that? You cry. You cry. Mas agora, continuando falando sobre o Cartoon Network, podemos ver um outro desenho que acabou tendo a mesma ideia e o mesmo amadurecimento que Hora de Aventura. Apenas o show. Se você também assistiu apenas o show desde o começo, muito engraçado.
até o fim, podemos ver um certo amadurecimento dos personagens. Quando a gente começa a ver o show, eles já são personagens bem jovens. Os nossos protagonistas, Hebe e Mordecai, acabam sendo jovens que estão começando o seu primeiro emprego em um parque, onde ele acaba conhecendo novos amigos e acaba vivendo várias aventuras. Ao decorrer do desenho podemos ver o amadurecimento de certos personagens. A gente pode ver o Hebe passar de ser um certo personagem engraçado e um motivo de piada, acabar virando um personagem mais amadurecido. Podemos ver ele passando pela escola onde é que ele não tinha terminado ainda. Podemos ver ele tendo um relacionamento novo. Ele acabou amadurecendo muito do que a gente tinha uma ideia. O Mordecai também é a mesma coisa. Ele acabou entrando para uma faculdade de artes e acabou vivendo a sua vida. Podemos ver que esses personagens acabaram amadurecendo, acabaram crescendo, acabaram percebendo mais sobre a vida. Acabaram virando, como a gente que está assistindo, amadurecendo junto com ele. De uma forma ou outra, o desenho acabou amadurecendo junto com aquele que o qual via. E isso é um tema interessante de se falar sobre esse desenho. Mas agora, antes de falar sobre isso, iremos para o próximo, o Incrível Mundo de Gumball. Não acredito que a gente fazia isso. A gente curte enquanto pode, enquanto a gente é menor. A gente curte enquanto é tempo para tudo ser melhor. O Incrível Mundo de Gumball foi criado em 2011. Entre eles nós tínhamos como protagonista Gumball, um gato azul, e nós tínhamos o seu irmão adotivo, o Davin, onde ele seria um peixe dourado que é fofo e um personagem bem doce. No começo do desenho a gente poderia ver, como os outros citados anteriormente, histórias sendo criadas de uma forma mais sem nexo, onde cada uma não se entrelava a outra. Era sempre uma historinha citada no episódio que passava para outro. Só que isso mudou ao decorrer das temporadas, como aconteceu com os seus irmãos, apenas o Show e Hora de Aventura. Bem, a parte boa é que o Show acabou amadurecendo. Não estou falando principalmente dos personagens, mas a ideia do Show. O Show antes era só uma comédia aleatória, mas agora a gente pode ver várias piadas que seriam inteligentes, desde piada com certos temas que não são muito comuns de falar em desenho, como storyboards, e também ver muitas quebras de quarta parede, quanto a ideia de fazer vários outros personagens sendo de um mundo que não seria só 2D, entre eles 3D, stop motion, entre outros. Desde o começo da série a gente tinha isso, mas acabou sendo bem mais aprofundado e de uma forma bem mais interessante nas temporadas daqui em diante. A gente pode ver eles acabarem fazendo críticas sociais melhores de uma forma mais animada e que não fique muito na cara. Qual emprego você acha que o mentiroso consegue? Diz aí, Darwin. Você pode ser ator, ou banqueiro, ou advogado, ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí, então. O que é algo que a gente pode ver muito até hoje em novos desenhos, mas isso acabou acontecendo muito nos desenhos entre 2010 até aqui. Eles acabaram pegando desenhos simples e acabaram tendo críticas sociais de uma forma mais animada, para crianças não perceberem muito, e aqueles adultos que no qual querem assistir acabem percebendo melhor. Podemos ver vários episódios acabarem falando sobre isso. Eu acabo lembrando muito da 6ª temporada, que acaba citando mais críticas sociais. O episódio da fábrica, onde é que fala sobre como é o trabalho, que é algo terrível, que você ganha muito menos, você não tem tempo para poder cuidar da sua família e acaba saindo estressado dela, fazendo você não ter tempo para nada. E o tempo de piscadas? O que tem isso? Ué, cada segundo perdido piscando é menos um segundo de trabalho. Eu sugiro banir. Banir as pescadas? Isso é impossível. Então eu sugiro reduzirmos 75%. Você percebeu o quanto esses desenhos acabaram amadurecendo ao quanto assistia? Enquanto você crescia, o desenho ia junto com você, o que é algo completamente interessante. Hora de Aventura, o nosso protagonista ao fim acabou crescendo, Mordecai e Rigby de apenas o show acabou crescendo junto com a gente. Muita gente acaba falando que acabou crescendo com esses desenhos, o que é verdade. Ao decorrer dos anos o desenho ia ficando amadurecendo, e isso tudo começou com Hora de Aventura. A gente pode ver esses desenhos sendo criados até hoje, onde acaba vendo uma história ali, onde é que tem alguma coisa assim que criança não percebe, mas adultos vão perceber. Claro que isso tudo não começou com Hora de Aventura, mas acabou se popularizando e sendo mais utilizado no Cartoon Network após Hora de Aventura. Claro, tivemos outros desenhos que não seriam tanto essa ideia, como o Titio Avô, mas o Cartoon Network acabou entrando mais nesse mundo, fazendo outros desenhos que seria muito interessante se falar também nessa lista, mas eu acabei citando só esses 3 aqui em específico. Tivemos outros desenhos também após isso, como Steve Universo, O Segredo Além do Jardim e também OK Caio, mas eu não sei se considero muito. Mas tudo isso começou com Hora de Aventura, então se você gosta de desenhos, agradeça a Hora de Aventura.
E foi assim que Hora de Aventura acabou mudando os tipos de desenhos do Cartoon Network.